Olá, estamos mais uma vez aqui no nosso canal de Olhos Bem Abertos. E esse nome é bem sugestivo porque nós precisamos realmente estarmos cada vez mais atentos a tudo aquilo que existe. Mas antes de nós entrarmos no nosso tema, eu vou pedir para você dar o seu joinha, se inscreva se não for inscrito e, por favor, vamos ampliar aí o número de pessoas engajadas na presença do Cristo em nossas vidas. Nós estamos nos aproximando de uma data muito importante. Ela é celebrada no Brasil e em mais alguns países do mundo, porque existe uma grande parte de países que não celebram o Natal por serem de outra visão em relação ao divino. Mas todos nós estamos nos colocando de uma certa forma na régua pelo Criador de tudo que existe, pelo nosso governante, que é o nosso Mestre Jesus. Então, fazemos a nossa parte enquanto aqueles que acreditam que Jesus realmente é o governante da terra. E assim nós vamos falar um pouco sobre essa data auspiciosa, que embora ela não seja tão realista, enfim, é uma data comemorativa e nós ficamos assim mais sensibilizados, porque um grande número de pessoas correm para fazer cesta de Natal para aqueles que mais precisam, outros para suas sacolinhas de presente para as crianças, para os orfanatos, enfim, há uma movimentação de amor, de caridade e principalmente, lembrando do próximo. Mesmo nas nossas festas, que hoje, já esse ano, com certeza será menos rigorosa, embora haja ainda, aqueles cuidados que devemos tomar, nós vamos, quando nessas reuniões, nós temos que colocar o motivo da nossa reunião, não somente a entrega de presentes, não somente a coisa do Papai Noel, que é emblemático, mas nós temos que colocar sim a verdadeira razão, que é a comemoração de algum dia, em algum mês, de mais de 2000 anos atrás, ele veio entre nós, pessoalmente, nos trazer a sua mensagem, a sua direção, ou implantar a sua diretriz enquanto governante deste mundo, mas não do mundo em si, do mundo físico, do ser humano, da civilização desse planeta. Então, lá em Mateus, mostra que 3 reis magos foram avisados de que aquele rei, aquele que era o governante, o rei da terra, iria nascer. E esses 3 reis magos eles eram de muito longe, eles eram lá da Suméria, daquela região lá em cima, fica bem distante de Belém, aonde Jesus nasceu. E eles então trouxeram presente, ouro, incenso e mirra, que eram presentes caríssimos e que só mesmo aquele que fosse de uma família real poderia receber. Então eles vieram, mas eles não sabiam o certo caminho. Então foi dado a eles uma luz brilhante que no céu brilhava, para que eles seguissem aquele trajeto e chegassem então até aonde estava Jesus. Esses 3 reis magos, eles foram avisados com antecedência do nascimento do menino Jesus, o Messias. Então, eles saíram muito tempo antes das suas terras, se encontraram e colocaram-se a caminho. Então, eles provavelmente andaram bastante tempo
até chegar a Belém. Segundo a narrativa do Evangelho de Mateus, esses 3 reis magos, que foi considerado ou foi dito como rei dos judeus, eles vieram, né, através dessa orientação e isso suscitou, evidentemente, uma curiosidade na governança da Judéia daquele tempo, que era feita através de Herodes. E então, quando ele ouviu isso, ele ficou preocupado, justamente porque, afinal de contas, ele estava dentro de uma condição onde ele era o rei dos judeus, né? Ele estava ali. Então, isso realmente deu um certo impacto, porque, afinal de contas, né, aparecia outro rei, só que ele não entendia a natureza da realeza de Jesus. E esses 3 reis magos, então, através dessa luz, que muitos dizem que é a estrela de Belém, né, que fica até em cima da nossa árvore de Natal, eles chegaram até Jesus e o presentearam e foram recebidos, né, pelos pais biológicos, e foram recebidos. Enfim, Jesus então tem essa primeira apresentação no mundo onde ele é o rei, onde é ele o responsável por tudo aquilo que nós realizamos, enquanto seus súditos. Então, nós somos súditos de Jesus. E como súditos, nós pouco fazemos pelo nosso rei. Pouca coisa nós fazemos, né? Nós muitas vezes nos recolhemos, apenas anunciamos, sim, que ele é o nosso rei. E depois nós não fazemos nada em relação à propagação do seu reinado. Porque é isso que o súdito faz. O súdito, na verdade, ele expande o reinado do rei. E nós temos, muitas vezes, acanhamento em nos colocar como leais súditos. Nós admiramos, sim, o nosso rei. Nós admiramos. Nós até o louvamos, né, de acordo com as possibilidades, quando nós vamos a um templo. Então, nós o louvamos. Mas e durante o resto do ano, o que nós fazemos em relação a ele, especificamente? Como ele fica guardado em nosso coração, em nossa mente ou nas nossas atividades diárias? Então, essa é a questão, e neste momento onde nós somos realmente cobrados, né, numa postura mais efetiva acerca daquilo que nós professamos, acredito que está na hora de nós pensarmos muito bem o que estamos fazendo e o que estamos realizando enquanto súditos desse grande rei. Sabemos que nós estamos aqui temporariamente no plano físico, porque Jesus, ele não é o rei do mundo físico, como eu falei, sim, da sua parte mais preciosa, que é a parte espiritual, ou o ser na sua essência, que somos nós, seres espirituais, e que ele se responsabiliza diante do Pai do céu em relação ao nosso crescimento moral. E quando eu digo crescimento moral, eu estou falando, evidentemente, em crescimento espiritual. E nós acreditamos sim nele, mas nos movimentamos com uma rapidez tão grande que muitas vezes esquecemos o principal, que é fazer de cada dia nosso, um dia como um súdito deve viver em relação à autoridade maior, que é o rei. Então, meus irmãos, a consciência, né, que o Natal nos traz, embora a data não seja aquela estipulada, mas foi criada, tá aí. Então, vamos
pensar não só no dia de Natal. Sim, vamos festejar a chegada dele, né? Porque ele teve um desprendimento e um atrevimento tamanho reencarnando aqui no nosso planeta, no nosso mundo. Por quê? Porque ele sabia perfeitamente que seria meio impossível a compreensão do ser humano a tudo aquilo que ele veio trazer. Como ele disse, eu tinha muito mais o que falar, mas não dá. Vocês não têm capacidade, vocês não têm ainda condições de captar todas essas informações. Mas, enfim, eu vou deixar que outros digam, como o Consolador Prometido, que veio e deu uma abrangência muito maior naquilo que ele disse. E o mundo, né, dentro da lei do progresso, não para de se expandir. O mundo que eu digo é a capacidade humana de entendimento, discernimento e também compreensão daquilo que ele disse. Quando ele fala para Nicodemos, isso está no Evangelho de João, no capítulo 3, que era necessário nascer de novo, e justamente ele estava explicando para aquele mestre em Israel e príncipe, se ele era príncipe, ele tinha o quê? Ele tinha uma ligação com alguma sucessão real, né? Então, quem estava por trás dele era também importante. Então, esse homem, Nicodemos, na condição de mestre e príncipe de Israel, ele questiona Jesus a respeito de como, né, como seria renascer de novo. E Jesus, com certeza, Jesus deu uma explicação muito grande para esse que era esquecido, né? Ele se esqueceu de quem realmente ele era e de quem era realmente aquele que falava com ele, que era o mestre dos mestres. Então Jesus fala, Nicodemos, você que é mestre, doutor da lei, e você não sabe a necessidade, né, de nascer de novo, eu digo para você, é necessário sim. Porque esse Nicodemos, ele era uma pessoa, né, um ser muito importante. Ele tinha já o compromisso nas hostes crísticas como um súdito que veio para realmente trazer um esclarecimento, mas ele estava fechado. E nessa conversa que ele teve com Jesus, né, sobre a vida eterna, isso eles estavam falando sobre a vida eterna, Nicodemos então ficou meio assim, perdido, porque nós sabemos que quando nós encarnamos, os nossos valores, muitas vezes, eles são alterados. Por quê? Porque existe o peso da matéria que compromete a nossa memória real. Então, nós ficamos com alguns vestígios, com alguns indícios daquilo que nós viemos fazer. Principalmente quando nós saímos do contexto da lei, da justiça que Jesus veio impor. Então, quando nós saímos desse princípio, nós ficamos ainda cada vez mais esquecidos e cada vez mais distanciados, né? Como ovelhas distraídas através do pasto que vai se afastando da voz do seu pastor. Então, esse Nicodemos também tinha essa mesma situação. Ele tinha realmente esquecido, então Jesus faz com que ele se lembre que é necessário o que é nascido do corpo, que é nascido da matéria, é da matéria. Vai crescer, se desenvolver e fenecer. Mas aquele que é o espírito, né, que é o ser real, este sim, este prossegue, e a vida eterna é uma questão lógica, né? Então, Jesus fala, você tem que entender mais das coisas de cima do que as coisas transitórias que o mundo oferece.
Então eu digo que Jesus sempre nos brinda com vários presentes, não somente no Natal, não somente com a estrela que nós vamos colocar como a nossa direção, aquela luz que nos leva sempre cada vez mais perto de Jesus e de todas as suas elucidações em relação à nossa passagem, ao nosso caminho, em relação àquilo que nós buscamos, que é ser cada vez mais, fazer o usufruto, né, do nosso tempo aqui e do nosso tempo também em outras dimensões. Nós ainda estamos num processo onde nós não acessamos, por exemplo, né, com mais exploração, a quarta dimensão, para chegarmos na quinta dimensão. E isso é uma coisa verdadeira, né? Então, nós nos acostumamos a falar o mundo espiritual, o plano espiritual. Quando nós falamos isso, nós estamos falando de dimensões mais etéreas do que essa que nós vivemos aqui na terceira. E isso vai florescendo na nossa mente, né, na nossa consciência, na medida que nós vamos entendendo e usufruindo, né, dos presentes diários que Jesus nos dá. Então vamos parar agora no dia 24 para o dia 25, onde nós fazemos a ceia até meia-noite, né? Meia-noite nós brindamos o quê? Mas o que nós brindamos? Então muitas pessoas usam taças, né? Champanhes, nesses resorts, nesses cruzeiros, a comemoração sim, né? Muitas vezes com bebidas caras. Mas e nós? Por que nós precisamos fazer isso tão sofisticados? Nós poderíamos pegar, lógico, um bom vinho, uma taça com água e brindarmos, mas brindarmos consciente de quem é o que está sendo festejado, quem é aquele que está sendo festejado. É o rei que nos foi dado, né, para reger esse mundo. E ele está regendo. Ele está sim, embora pareça estranho nós falarmos assim, mas vê o mundo como é que está. O mundo está do jeito que tem que ser, nos dando sinais de alertas em todos os sentidos, que nós realmente temos que entender quem é o rei, quem é o dirigente, quem é aquele que faz o juízo. Quando eu digo juízo, não estou falando de julgamento, aquele que faz o juízo da nossa evolução e também a prestação de conta daquilo que nós estamos realizando para, né, aquele que é superior a ele. Então é isso, a mensagem de Natal nos traz essa reflexão, essa nova mentalidade do mundo que se modifica a cada ano. Então nós tivemos até 2019, nós vínhamos assim no oba-oba, né? E 2020 nós tivemos um choque. Paramos, né? Tivemos que ter essa parada, e essa parada, na verdade, né, mexeu com tudo. Mexeu. Vocês imaginem assim, quando nós estamos algo em extremo movimento, uma parada, de repente a gente sente o baque. E essa parada, me parece que mexeu com todos nós, né? De todas as formas nós somos mexidos, mas a forma mais importante, por isso que durante todo esse tempo eu me dediquei a falar sobre Jesus, sobre o Mestre, sobre o nosso governante, porque é Ele. Afinal, no final das contas, né, nós estamos aqui por Ele e vamos sim prosseguir por Ele. Porque não importa quantos países que não comemoram a sua chegada, não importa, porque independente disso, é Ele e mais ninguém que vai responder, inclusive por esses que não veem nele a autoridade que ele representa e que ele é para todos nós viventes da Terra. Então, minha mensagem é que
realmente tenhamos um Feliz Natal, um Natal diferenciado, para que nós possamos começar, né, uma outra etapa preparados, assim, de peito aberto, porque daí vier, nós estamos aqui, porque nós estamos com Ele, com Jesus. Desejo a todos vocês um ótimo Natal, comemorações, abracem-se com cuidado, né? Principalmente a família, nós já estamos assim mais, como eu poderia dizer, preparados, né? Eu não vou usar a palavra imunizados, mas nós vamos abraçar sim, vamos festejar, vamos confraternizar com aqueles que amamos e que nós possamos sim começar uma nova etapa com uma nova consciência. Feliz Natal! Deus abençoe a todos nós. O Deus, Pai do céu, né, o Criador de tudo que existe, dos universos, que nos proporcionou todas as experiências que tivemos até aqui e principalmente essa experiência maravilhosa de andarmos com Jesus. Beijo no coração. Jesus que nos ampare.